Sexta-feira e, gente, olha, hoje não se fala de outra coisa a não ser do Matheus e a fraude que ele cometeu para conseguir uma vaga na faculdade, né? Aquela fraude, e é uma fraude, não tem outro nome para o que o Matheus fez, gente, não tem outro nome, não tem outra definição para o que o Matheus fez. Matheus fraudou a política de cotas, Matheus fraudou ali documentos para conseguir uma vaga na faculdade, Matheus fraudou as coisas e, sério, a nota que ele colocou se posicionando sobre o assunto só deixou a situação ainda pior para o lado dele, porque ela não esclarece absolutamente nada, ao contrário, só joga a culpa na mãe dele. Na prática, né? Você vai entender melhor, eu vou te explicar melhor como essas coisas aconteceram. E assim, eu vou ser sincero com vocês. Eu passei o dia inteiro hoje, né, acompanhando esse caso, me debruçando sobre isso, me debruçando sobre falsidade ideológica, o crime, né, que ele incorreu ao fazer a declaração que ele fez para obter essa vaga da maneira que ele obteve, né? Eu não gosto de ser injusto com ninguém, porque eu já sofri muita injustiça na vida. Então, assim, como eu não gosto de sofrer injustiças, eu também não gosto de ser injusto com ninguém. Vou lá, vou procurar entender, vou procurar pesquisar, até para trazer a informação para você de uma maneira correta. Mas eu vou ser sincero com vocês, não tem como o Matheus se explicar nessa história, não tem como ele terceirizar a culpa e dizer que a culpa foi da mãe dele, não tem como passar pano nessa história não, Matheus, é impossível, tá? Não tem como, e eu acho que você vai ter que assumir a responsabilidade dos seus atos. É impossível, tá? É impossível. Você vai entender melhor, eu vou te contar essa história aí, e tudo, tá? Tudo porque o fandom do Davi meio que descobriu essa história por acaso. Aí isso começou a chamar a atenção das pessoas ontem à noite. E aí a coisa só foi aumentando, né? Aumentando, até que veio um story publicado ali pelo Matheus, quando ele chegou de Manaus. Aí a mãe dele falou que isso não ia dar em nada, mas parece que vai dar em alguma coisa, né? Porque já tem até o Ministério Público envolvido no meio para apurar essa situação, essa questão como um todo. Então, olha, eu acho que é realmente um caso que deveria dar em alguma coisa. Realmente acho que deveria dar em alguma coisa. É de indignar o que o Matheus, ou seja lá quem for, que ele apontou a culpa lá, tenha feito, para conseguir vantagem para obter uma vaga na faculdade, né? Eu acho que foi uma das piores saídas que o Matheus poderia ter dado para se justificar com relação a isso. Você vai já entender. E aí a gente tem, né, Davi. Vocês sabem que Davi sempre é uma pauta constante, tá aparecendo aqui todo o tempo. Davi resolveu falar sobre os boatos de que ele ficou com a Jaqueline lá no São João da TAI. E sabe o que você vai saber? Sabe o que ele falou sobre isso, aliás? Você já vai saber. Mas ele disse assim, que tem muita história que foi inventada por aí e tal. Nem tudo é verdade, mas nem tudo é mentira, né? Ele só falou que as pessoas inventam e aumentam muito as coisas. Então, né, a gente vai também falar sobre isso. E o Lucas, gente, o Lucas Souza, né? Não tem como a gente não falar sobre o Lucas Souza. Lucas Souza, vocês sabem, né? Esse negócio sobre o Laélio, esse negócio que envolve o Laélio, essa história aí, né, que veio a público e tal. Aí um amigo do Laélio confirmou várias coisas aí que a Cariúcha falou na Fazenda. Então, a gente também vai te contar todas essas coisas. E a Raquel Sherazade vai, de fato, deixar a Grande Conquista e vai assumir um novo programa na Record. A gente vai te contar isso já. Mas vamos começar aonde interessa, né? Porque vocês estão doidos para saber sobre o Matheus.
Ontem à noite, eu inclusive terminei o programa de ontem falando sobre o Matheus, que havia deixado Manaus, né? Ele estava com a Isabelle e tinha acabado de chegar na casa dele lá no Rio Grande do Sul. E aí ele postou uma série de stories. O último story que eu postei do Matheus, inclusive foi este aqui, olha. Eu vou mostrar para vocês. É um story que ele tava com a avó dele. Vejam só. Esse foi o último story que eu postei com o Matheus, certo? E aí eu postei um vídeo aqui para vocês, porque afinal eu tinha que entregar o material. Vocês sabem que normalmente o vídeo aqui no canal tem hora para entrar. Normalmente a gente coloca o vídeo aqui no Faropop por volta de 8h30 da noite, mas ontem eu tinha um compromisso às 8 horas, então o vídeo saiu assim no horário um pouquinho mais cedo. Então não deu tempo da gente incluir este próximo story que você vai ouvir. Neste próximo story aí, o que foi que aconteceu? A mãe de Matheus debocha da situação ali que envolve o Matheus e a tal política de cotas. Tá, vamos entender isso aí e aí eu vou te explicar melhor essa situação. Olha só, eu vou colocar em tela cheia, você vai entender melhor essa situação. Olha só. Mas aí eu já soube que isso aí não dá nada, que isso aí é só olha quem chegou, olha quem chegou. Se eu me declarei negra, eu sou negra. O senhor não pode me falar nada, porque se o senhor me falar ainda o processo... Entendeu? Então vamos lá de novo, né? Se você não entendeu, vamos lá. Matheus tinha acabado de chegar na casa dele e aí ele estava falando com a ovelhinha dele, carneiro dele lá, seja lá que animal esse aí que ele tá indo. Isso aí não interessa. Interessa o que a mãe dele estava falando ao telefone. Olha só, olha o que a mãe dele fala ao telefone. Aí eu já soube... Sabe que isso aí é só... Olha quem chegou, olha quem chegou. Se eu me declarei negra, eu sou negra. O senhor não pode me falar nada, porque se o senhor me falar ainda o processo... Então assim, o que ela disse aí? Olha, eu soube que isso não vai dar em nada. E se eu me declarei negra, eu sou negra e ninguém pode falar nada. E se ele falar alguma coisa, eu ainda processo ele. Ela tá falando aí do Perline, tá? Que foi o Perline que descobriu essa história toda aí. Foi isso aí que aconteceu, tá? Isso aconteceu ontem. Matheus publicou esse story, ele nem se deu conta que a mãe dele tinha falado isso. Ele nem estava prestando atenção na mãe dele, ele estava querendo mostrar a ovelha dele, tá querendo mostrar as coisas aí. Tanto que 2 minutos depois que esse story estava postado aí, Matheus apagou esse story. Matheus não estava sabendo do que estava rolando aqui fora. Matheus não estava sabendo de toda a proporção que essa história tomou aqui fora. Matheus não estava sabendo que ao longo do dia, né, porque ele passou o dia inteiro viajando, Matheus saiu de Manaus no começo da tarde. Lembrando para vocês, tá? Lembrando que Manaus fica mais ou menos, praticamente, acho que é 1 hora do horário de Brasília, 1 hora atrasado com relação ao horário de Brasília. Então, ele saiu de lá de Manaus, ele não estava atento às notícias que estavam acontecendo no resto do Brasil. Ele não estava vendo isso. E aí, o que foi que aconteceu? Ontem à tarde, já estava rolando essas notícias aí. Inclusive, eu mostrei isso para vocês. Foi descoberto aí que o Matheus e a mãe dele ingressaram ali na instituição, no Instituto Federal, utilizando cota para pessoas pretas. Tá aí, ó. Isso aconteceu ontem, tá? O Globo News mostrou isso aqui, mas não foi o único, tá? Vários outros portais fizeram a mesma coisa. O ex-BBB Matheus Amaral e sua mãe, Luciene da Silveira Amaral, estão sendo acusados de ingressar em 2014 em uma instituição federal utilizando cotas para pessoas pretas. O gaúcho chegou a cursar engenharia agrícola na Universidade Federal do Pampa, em Alegrete, porém trancou a faculdade no 5º semestre para cuidar de sua avó.
Os dados são públicos e estão no edital de 2014 do Instituto Federal Farroupilha, porém não são confirmados, tá? Não eram confirmados, tá? Porque eu fui no site lá do Instituto Federal Farroupilha, fui lá, dei uma olhadinha, do mesmo jeito que qualquer jornalista foi lá e fez a mesma coisa. Os dados são do Matheus, os dados são de sua mãe também. Sua mãe confirma isso no vídeo que vocês acabaram de ver aí, tá? Então, sim, é o Matheus, se trata do Matheus, tá? Eu vou mostrar o edital aí pra vocês. Eu fui lá, baixei o edital, vou mostrar pra vocês, tá? Foi tanto o Matheus quanto sua mãe fizeram isso aí, tá? Sua mãe, tá aí, sua mãe fez a mesma coisa. Matheus Amaral Vargas, tá aqui, e ele se declara como preto, tá escrito aqui. Então, isso aqui, lá no Instituto Federal Farroupilha, você pode fazer a mesma pesquisa, tá? Digite lá, edital número 046/2014. Você vai encontrar aí este mesmo edital que eu encontrei. Ministério da Educação, Instituto Federal Farroupilha, Reitoria, edital número 046/2014, de 7 de fevereiro de 2014, tá? Processo seletivo para cursos técnicos de nível médio e cursos superiores do Instituto Federal Farroupilha e IF Farroupilha, tá? Vocês podem ir lá, vocês mesmos vão ver, tá? Isso aqui é pré-matrícula de primeira chamada dos cursos superiores. O que isso significa, tá? Pessoas que já foram aprovadas, pessoas que já foram selecionadas, tá? Pessoas que já estão confirmadas já para serem matriculadas e que vão cursar, tá? Porque eu vi muita gente dizendo que ele tinha sido desclassificado e que ele tinha zerado na redação. Não, tá escrito aqui, tá? Vejam lá vocês mesmos. Homologação das pré-matrículas, primeira chamada. Tá escrito aqui. As listas contendo as pré-matrículas homologadas da primeira chamada dos cursos superiores encontram-se dispostas por campus e cursos conforme segue. Campus Alegrete e Campus Júlio de Castilhos. Tá aí, ele vai colocando aí, tá, os outros campos. Anexo 1, primeira chamada, cursos superiores, Campus Alegrete, tá aqui. Tá? Para quem quiser ver, tá aí, tô passando para vocês. Engenharia Agrícola, tá escrito aqui. Tá aqui, ó. Engenharia Agrícola, Campus Alegrete. Infrainstitucional, IF Farroupilha, Unipampa. Matheus Amaral Vargas, tá aqui, ó. Preto. Matheus se declarou preto, tá? Matheus se declarou preto. Matheus, se tu ainda tivesse declarado pardo, ainda dava até para arrumar uma desculpa. Mas preto, homem. Preto. Aí não dá, né, Matheus? Aí não dá. Tá meio difícil, homem. Tá meio difícil. Sério mesmo, tá dificílimo. Preto. Tá complicado, viu? Tá complicadíssimo, né? Tá escrito aí, o cara realmente entrou na faculdade aí usando uma cota que não lhe cabia. Ele realmente entrou no curso usando essa cota. Tá escrito aí para você ver, tá? Você pode ir lá, você pode fazer essa pesquisa, você pode acompanhar. Só tô te mostrando aqui o trabalho e facilitando a sua vida. Tá aí a fonte, você pode olhar aí na tela para você acompanhar junto comigo, tá? Tá aí para você ver. Matheus, muita gente ficou decepcionado com o que ele fez. E, sinceramente, eu vou dizer para vocês. É difícil até a gente falar esse assunto, porque isso gera alguma polêmica até hoje, mas o que o Matheus fez é legalmente, moralmente, eticamente erradíssimo. Assim, se ele ainda tivesse se declarado pardo, vai lá, se até arruma alguma desculpa, se até dá um jeito assim, dá uma forçada de barra, e você ainda força assim a barra e diz, tá, tudo bem, se força a barra, vai lá e dá um jeito. Mas o cara se diz preto, se disse preto,
Aí não tem como, né, Matheus? Aí realmente é dificílimo para você. Realmente é dificílimo, realmente é complicado de entender o porquê que você fez isso e tal. Já vou mostrar a nota que o Matheus divulgou aí, a nota que ele colocou para essa situação. Vou já mostrar aí o que ele fez, tá? Porque realmente ficou difícil para ele, realmente a coisa ficou feia pro lado do Matheus. Assim, realmente é difícil entender até que ponto o Matheus chegou nesse sentido. Assim, para mim ficou feio o que ele fez. Porque, assim, as pessoas foram e realmente dá para você pesquisar ali e tal. Dá para você pesquisar as coisas relacionadas a qualquer pessoa na internet, se você quiser. Você pode olhar. E foram lá e resgataram isso aqui, olha. Olha o que foi que resgataram sobre o Matheus. Eu vou até colocar em tela cheia aqui para vocês darem uma olhadinha. Para vocês verem aí tudo direitinho. Olha, Matheus Amaral, tá? Olha aí, ó. Matheus Amaral, matrícula na facul feita. Agora é hora. Olha a data que ele escreveu isso aí. Dia 28 de janeiro de 2014. Sim, Matheus já tinha feito a matrícula no dia 28 de janeiro de 2014, tá? Então, Matheus, de fato, já confirmava que havia passado ali. Matheus já confirmava que havia estado preparado para entrar na faculdade em 2014. Pegou muito mal, né, Matheus? Assim, eu acho que não foi legal a forma como você ingressou na faculdade. E o pior para mim, sabe o que que é? É a faculdade ter levado, assim, basicamente 10 anos para se dar conta desse erro, né? Precisou aí um fandom lá do Davi buscar essa informação aí e trazer isso, e mostrar e jogar isso aí. E aí o Perline ir lá pesquisar e jogar isso aí na internet para fazer toda essa pesquisa aí que muita gente não fez, né? Vocês já pensaram se essa pesquisa tivesse sido mostrada na época do BBB? Como é que isso não teria sido repercutido na época, né? Como é que essa situação aí não teria sido colocada? Como é que essa história não teria sido mostrada ali, né? Porque, olha, o Instituto Federal veio a público, o Instituto Federal veio ali e veio e falou. Eles deram ali, de fato, a versão deles, né? Inclusive, eu vou ler ali a matéria do Perline e a nota oficial que o Instituto Federal Farroupilha deu em cima desse caso. Então, bora lá ler a nota, porque o Matheus foi denunciado no Ministério Público por causa dessa fraude que ele cometeu. Não tem outro nome para o que o Matheus fez, tá? O nome disso é fraude. Fraude. Não tem outro nome. Olha aí a matéria lá do Perline na revista Contigo. Matheus é denunciado ao Ministério Público por falsidade ideológica. Prisão é solicitada. Após comprovação de fraude no vestibular do Instituto Federal Farroupilha, Matheus é denunciado ao Ministério Público Federal. Ativista de direitos humanos pede a prisão do ex-BBB. Enquanto Matheus Amaral segue em absoluto silêncio sobre a comprovação de que se autodeclarou uma pessoa preta para fraudar o sistema vestibular do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Farroupilha em 2014, ele terá que lidar com mais um problema. O Ministério Público acaba de receber uma denúncia pela prática de crime de falsidade ideológica. O documento pede que a instituição de ensino também seja investigada e que o ex-BBB seja preso. Quem protocolou a denúncia foi o ativista Antônio Isupério, que atualmente trabalha em uma instituição de direitos humanos. Ele acionou o Ministério Público apontando que o ex-BBB ingressou na instituição de ensino superior se autodeclarando uma pessoa preta e que este ato configura uma prática criminosa, tendo em vista que é explícita a sua real etnia. Que o indivíduo responda pelo crime de falsidade ideológica para adentrar a faculdade. A faculdade e o indivíduo devem ser responsabilizados. A faculdade deve ser responsabilizada pela negligência e o indivíduo pelo crime de falsidade ideológica. Código Penal, Decreto-Lei número 2.848, de 7 de dezembro de 1940, a falsidade ideológica, artigo 299.
Omitir em documento público ou particular a declaração que dele deveria constar ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que deveria ser escrita com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato jurídico relevante. Bem relevante no caso, né? Bem relevante, inclusive, né? O escândalo ganhou força na tarde de ontem nas redes sociais após os editais de vestibular de 2014 do IFAR serem compartilhados no Twitter por um grupo de fãs de Davi Brito, campeão do BBB 24. Hoje, né, o Gabriel Perlini fala que a coluna dele teve acesso à confirmação da universidade de que o Matheus burlou o sistema de cotas para garantir a vaga no curso de engenharia agrícola. E aí, a própria universidade dá ali a versão dela sobre isso. E nós vamos ler aí a resposta que a faculdade deu. Olha aí a resposta do Instituto Federal Farroupilha. Em 2014, o estudante Matheus Amaral Vargas ingressou no curso de bacharelado em Engenharia Agrícola oferecido em conjunto com a Unipampa. A inscrição dele foi feita nas vagas destinadas a candidatos pretos/pardos. Essas informações constam no edital número 046/2014, que é público e traz o resultado da seleção desse curso naquele ano. Esse curso, oferecido em conjunto com a Unipampa, não é mais ofertado pelo IFAR desde 2021. O Matheus Amaral Vargas também não é mais estudante do IFAR. Em relação ao ingresso pelas cotas, é importantíssimo ficar claro que naquela época, de acordo com a Lei de Cotas de 2012, o único documento exigido para inscrição nas cotas era a autodeclaração do candidato. Assim como em outras instituições federais de ensino, não havia mecanismo de verificação ou comprovação da declaração do candidato. Os editais, contudo, continham a informação que a constatação de qualquer tipo de fraude na realização do processo sujeita o candidato à perda da vaga e às penalidades da lei em qualquer época, mesmo após se matricular. Não havendo nenhum mecanismo específico de verificação de autodeclaração implantado, possíveis fraudes eram apuradas apenas se houvesse denúncia. Ou seja, alguém deveria fazer uma denúncia formal na ouvidoria da instituição. Nesse caso, a questão poderia ser investigada internamente por meio de um processo administrativo normal que assegurasse ampla defesa de todas as partes. Nenhuma denúncia desse tipo foi feita na época. Também é fundamental esclarecer que a política nacional de cotas foi sendo aperfeiçoada com o tempo, principalmente em razão de denúncias de possíveis fraudes terem surgido em várias instituições, várias delas recebendo ampla cobertura midiática. Um dos mecanismos implantados é a heteroidentificação adotada pelo IFAR desde as seleções realizadas em 2022 para o ingresso em 2023. Atualmente, cada campus do IFAR possui uma comissão composta de 3 pessoas titulares e 2 suplentes que atua em todos os processos de seleção dos estudantes. Tá? Essa foi a nota oficial aí, divulgada pelo Instituto Federal Farroupilha ali, falando sobre a forma como o Matheus ingressou no curso de Engenharia Ambiental. O problema para mim, gente, nessa história toda aí, é que o Matheus, ele basicamente, ele se calou diante de todas essas histórias. Tem um ditado que diz que quem cala consente. Na prática, o Matheus, depois daquele story onde a mãe dele basicamente confirma tudo, e aí depois de toda essa investigação ter sido feita, você vai lá, você investiga, você olha, os dados são do Matheus, os dados batem com os dados do Matheus, então é o Matheus. No começo, tá, gente? No começo, ontem, eu falei no vídeo aqui pra vocês. Eu não ia tirar uma conclusão precipitada sem eu verificar e confirmar esses dados. Sem a gente olhar ali e ver se era o Matheus mesmo. Por quê? Porque a gente pode incorrer no risco aí de cometer um outro crime também, tá?
Então a gente vai lá, a gente confirma, a gente olha, a gente verifica e olha, é o Matheus, é o Matheus. Então vamos esperar o Matheus ali se pronunciar. Matheus passou 24 horas e ele só veio se pronunciar hoje. E só que durante esse período de 24 horas, o que foi que o Matheus fez ali? Matheus, ele tomou a atitude covarde ali, olha, de basicamente fechar os comentários das publicações que ele teve ali no Instagram. Porque as pessoas começaram a fazer essa pergunta para ele. Por que que você sumiu? Por que que você não falou mais nada sobre isso? Por que que você simplesmente não deu nenhuma declaração falando o porquê que você fraudou o sistema de cotas para entrar na faculdade? Por que que você fez isso? Então ele fechou os comentários aí. Não foi só ele quem fez isso, tá? A Isabelle também fez. Por isso mesmo, nós fomos atrás de ver o que que o Matheus está fazendo hoje, o que que o Matheus disse hoje, o que que o Matheus falou, o que que o Matheus se pronunciou, tá? Eu vou mostrar isso direto do Instagram do rapaz, direto aqui para vocês verem, tá? Porque acho que vocês já perceberam que o nosso estilo aqui no Faropop é direto e reto. Nós vamos lá na fonte aqui, a gente mostra para vocês aqui direto e reto. Então, vamos lá no Instagram do Matheus. Tá aqui, ó. Instagram de Matheus tá aqui. Instagram oficial de Matheus. Oficial. Vamos lá ver. Não há nenhuma outra publicação aqui, tá? Só tem uma foto dele ali, só tem isso aqui, tá? Tá aqui os stories de Matheus. Vamos lá ver os stories de Matheus. Nota de esclarecimento. Só tem isso aí, tá? Que ele escreveu, tá? Vamos ler esta nota de esclarecimento aí. Eu vou colocar em tela cheia e a gente vai ler junto. Olha aí a nota de esclarecimento do Matheus. E aí já já eu comento essa nota com vocês, tá bom? Vamos lá ler a nota de esclarecimento do Matheus. Recentemente, surgiram informações de que, em 2014, fui inscrito no curso de Engenharia Agrícola no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Farroupilha sobre a modalidade de cotas para pessoas negras. Essa nota tem como objetivo esclarecer as circunstâncias dessa inscrição e expressar minha posição a respeito. A inscrição foi realizada por um terceiro que cometeu um erro ao selecionar a modalidade de cota racial sem meu consentimento ou conhecimento prévio. Entendo a importância fundamental das políticas de cotas no Brasil. Por isso, lamento profundamente qualquer impressão que eu teria buscado beneficiar-me indevidamente dessa política, que nunca foi minha intenção. Reafirmo meu arrependimento por quaisquer transtornos causados e meu compromisso continua em ser um defensor ativo da igualdade racial e social. Agradeço a oportunidade de esclarecer este assunto e peço desculpas por qualquer mal-entendido que possa ter ocorrido. Matheus Amaral. Ele não assina, tá? Ele não coloca absolutamente nada, só coloca isso aí no Instagram dele e some. Na prática, o Matheus, o que foi que o Matheus fez, tá? Eu vou deixar o Instagram dele aí aberto. Matheus colocou a culpa na mãe, na prática, porque foi a mãe que falou isso no vídeo lá no Story. Então vamos lá. A nota do Matheus, ela basicamente, ela só... O que que a nota do Matheus faz? A nota do Matheus, eu vou colocar essa nota aí, assim, que eu acho que essa nota do Matheus, ela é muito vergonhosa. Eu acho que essa nota do Matheus, ela é uma nota, assim, que ao invés dela esclarecer, ela só terceiriza a culpa do que ele fez. Ele basicamente diz, olha, me inscreveram no curso. Não, Matheus, não te inscreveram no curso, tá? Para começar. Você poderia até ser menor de idade na época, né? Em 2014 você tinha 17 anos. Você ainda ia fazer 18 anos, tá? Você tinha 17 anos. Mas você, com 17 anos, você pode ter certeza mais do que absoluta, você sabia muito bem o que você queria. Você tinha 17 anos, você sabia, você estava terminando o ensino médio, você sabia muito bem aonde você queria chegar. Então não me venha com essa, tá, Matheus? Não me venha com essa de que, ó,
te inscreveram sem o seu conhecimento prévio. Você sabia, sim, o que você queria fazer. Você sabia, sim, o curso que você queria fazer. Não me venha com essa, tá? Você sabia. Você podia, sim, você podia até falar um monte de coisa, mas você sabia. O fato de você ser menor de idade não implica que você não era consciente dos seus atos. Você apenas poderia não ter a maioridade civil para ser 100% responsável por eles. Mas você sabia dos seus atos. Você sabia muito bem o que você estava fazendo. Você sabia muito bem ali no que isso implica, tá? Não sei como foi feita a sua autodeclaração. Não sei isso aí, o documento, se isso realmente for à frente, essa denúncia lá no Ministério Público, esse documento que você assinou lá em 2014, você e sua mãe, obviamente, né? Porque a sua mãe também fez, esses 2 documentos vão precisar vir à tona. Esses 2 documentos aí vão ter que entrar no processo. Porque aí vai ter que entender, se você se autodeclarou preto, como foi feita essa autodeclaração? Com base em quê? Você assinou essa autodeclaração? Porque você está dizendo aí no seu story que você foi inscrito na modalidade sem o seu prévio conhecimento. Então você está dizendo que a sua mãe te inscreveu. Mas ao mesmo tempo, naquela época, né? Olha aí como você se contradiz com a faculdade. A faculdade diz logo claramente, para você se inscrever numa política de cotas, naquela época, tá? Naquela época, a gente está falando de 10 anos atrás, você já precisava fazer a autodeclaração. A autodeclaração, Matheus, é você mesmo, de punho, você no seu próprio punho, escrever, você se afirmando, você escrevendo num papel, dizendo e assinando que você é preto, que você é isso, que você é aquilo, tá? Na época era assim. Na época já era desse jeito. Isso, com certeza, não tem como você terceirizar isso. Não tem como. Se você realmente quer fugir dessa responsabilidade, Matheus, eu acho que vai ser meio difícil. Aí você vai ter um trabalho muito grande para provar, você vai ter um trabalho muito grande aí para recorrer na justiça, o Ministério Público vai ter que pedir esses documentos aí do Instituto Federal Farroupilha, eles vão ter que buscar isso no arquivo aí e ver como foi que você se autodeclarou para entender aí como isso foi feito. O que mais me deixa indignado nessa história toda é que você tirou a vaga de alguém que realmente estava precisando disso, de alguém que realmente merecia estar nessa faculdade, de alguém que realmente era preto e que merecia estar nesse lugar. Não era você que merecia estar lá, era outra pessoa. Não era você que merecia ter feito isso, era outra pessoa. Não era seu mérito estar ali, era de outra pessoa. Então a forma como você fez, Matheus, foi uma forma muito, mas muito fraudulenta. Você não precisava passar por isso. Se realmente você queria fazer o curso de engenharia, mas você não se sentia preparado para competir com as vagas em geral, de acesso amplo e geral, por que você então... Eu não estou preparado, então vou passar o resto do ano de 2014 me preparando para fazer o Enem, para ingressar no ano de 2015. Teria sido muito mais honesto da sua parte, inclusive, ter feito isso do que você ter recorrido a esse artifício. Você pode até alegar, e as pessoas, inclusive, podem até alegar, porque isso aí era uma coisa da época e tal. Pode até ser que você use um artifício aí da lei e tal, mas isso não exime a sua culpa no processo. Isso não exime que você fraudou a lei. Que você fraudou, que você se autodeclarou uma coisa que você não é. E aí, olha, eu vou ser sincero com você. Isso é crime, tá? Sua mãe falou que isso não vai dar em nada. Eu espero que dê em alguma coisa. Eu realmente espero que isso dê em alguma coisa. Porque, assim, não é justo que... Eu sei que você não concluiu o curso. Mas não é assim, eu não fico pensando como é que você passou, assim, praticamente 3 anos... num curso desse, né, porque você cursou até o 5º período, como você falou, eu não consigo pensar que você não passou 3 anos nesse curso pensando que você não tirou a vaga de uma pessoa que merecia mais. Eu não consigo entender como você achou que isso era mérito seu. Eu realmente não consigo pensar como você passou 3 anos pensando nisso. Não assim, achando que estava tudo bem você entrar na faculdade desse jeito. Você não se sentindo culpado por isso, né? Porque no BBB você se mostrou culpado diversas vezes, inclusive, quando você fazia qualquer coisa errada. E isso contrasta muito com a sua atitude
aí nesse vestibular. Contrasta demais, né? É uma decepção ter descoberto isso, é uma decepção, inclusive, né? Já pensou se tivesse sido o Davi descoberto fazendo uma fraude, né? Aquele outro jornalista aquele outro jornalista foi no Ministério Público para fazer uma devassa nas contas do Davi lá, só por causa das doações que o Davi fez, né? Que o Davi pediu lá para fazer lá para o Rio Grande do Sul. Só por causa daquilo, aquele jornalista lá fez o escarcéu. Agora, com relação a isso, né? Praticamente ninguém tá fazendo nada, né? Mas tá aí, né? Para vocês saberem. Mateus fez uma nota muito vergonhosa, praticamente jogando a culpa em cima da mãe dele, que pra mim, assim, pode ter sido a mãe, pode ter sido ele, tanto faz. É fraude do mesmo jeito, é crime do mesmo jeito. Então, ó, precisa ser investigado do mesmo jeito. Crime pode até não ser um crime que vai levar à cadeia, porque de fato isso não é um crime que conduza uma pessoa à cadeia. Mas é um crime que sim, olha, pode sim causar um constrangimento muito grande aí. Imagina você ter uma ficha criminal, né, Mateus? Vai ficar complicado para você depois reconstruir a sua vida desse jeito, né? Mas enfim, esse caso ainda vai ter muito desdobramento. Nesses dias vocês vão até ver, né, que o Mateus vai dar uma sumida. Só pra gente terminar isso aqui, vamos dar uma olhadinha na Isabelle? Vamos ver o que foi que a Isabelle, se a Isabelle falou alguma coisa? Vamos ver se a Isabelle apareceu, né? Vamos ver se a Isabelle falou alguma coisinha ali, né? Porque o Mateus já perdeu o emprego dele, né? Aquele emprego ali de ser repórter lá na cobertura do Festival de Parintins, né? Não vai mais rolar. Mas agora, né? Vamos ver o que Isabelle tá fazendo, né? Vamos ver o que Isabelle falou. Vamos ver, dar uma olhadinha nas histórias da Isabelle? Olha só, vamos ver o que Isabelle tá mostrando. Olha só, Isabelle tá mostrando aí, né, o São João da Thay, tá mostrando aí os recebidinhos dela, praticamente ignorando as coisas, né, ó, vamos ver aí Isabelle. Isabelle praticamente não falou nada, né, vejam aí. Olha só, vamos ver Isabelle. Ó, Isabelle. Vamos ver aqui. Fica a parte incrível, gente, sério. Aí, ó, eu venho com esse sombra blush em creme. Esse daqui, inclusive, eu encontrei no São João da... Ó. Pra finalizar... Isabelle tá fazendo dicas de skincare, tá? Mas Isabelle não falou absolutamente nada sobre Mateus. Nada. Nada. Absolutamente nada. Não falou nada, ó. Vejam aí, Isabelle. O story aí de poucas horas atrás, de 1 hora atrás, Isabelle não comentou nada. Só tô mostrando aí a gravação de vídeo, não comentou nada. Sim, gente, querendo ou não, isso vai recair em cima dela, tá? Isso vai respingar em cima dela. Mesmo que isso não tenha nada a ver com a Isabelle. Gravou aqui uns takes lindos, surreal, né? Aqui em Parintins, coisa mais linda do planeta. Vocês vão assistir, vai ser bem lindo. E olha, eu tô aqui com essa maravilhosa, depois dessa gravação linda, incrível, essa guerreirona, essa cunhantã guerrida. E ela fez um grande lanche da tarde pra essa cunhantã aqui. Não filma não. Cuscuz com café. Tudo que é cunhama, não filma não, diz que olha já era, minha amor. Então, vocês estão vendo aí, né? Isabelle basicamente não se pronunciou e dificilmente vai se pronunciar, mas enfim, respinga nela, querendo ou não. Isso bate em cima da Isabelle, né? Querendo ou não, isso acaba caindo em cima dela. Enfim, tá aí pra vocês verem, mostrando aqui. Vocês já repararam que a gente tem esse estilo no Faropop direto e reto. Aqui a gente fala, a gente vai atrás e mostra pra você. A gente não fica te enrolando, não. A gente não fica fazendo as coisas. Pegou mal, pegou muito mal aí pro Davi, pegou pro Mateus, pegou muito mal aí as coisas que ele fez pra ingressar nessa faculdade. Mas vamos lá falar do Davi, né? Porque eu sei que vocês amam quando a gente fala do Davi, né? Davi, basicamente, é uma pauta constante, né? Eu vou ser sincero com vocês. Olha, Boninho tá de parabéns. Parabéns mesmo. O Boninho conseguiu montar um elenco maravilhoso do BBB 24. Sério mesmo. Não tô fazendo ironia nada. É um elenco maravilhoso. Porque, olha... O BBB acabou 2 meses já,
E o elenco segue rendendo aqui fora, né? Vocês viram que há 2 meses a gente fala do Matheus, a gente fala da Isabelle, a gente fala do Davi, a gente fala da Bia, a gente fala de todos eles. Mas especialmente do Davi, né? Porque tá sempre envolvido em alguma coisa. E aí, né, como todo mundo viu essa semana, a Mani dando aquelas declarações ali, Mani falando de tudo, né? O o Davi deu uma declaração ali, uma entrevista para o Jornal Extra. E aí, nessa entrevista que ele deu para o Jornal Extra, ele falou algumas coisinhas sobre a Mani, basicamente, né? Ele foi perguntado ali sobre a vida romântica dele, foi perguntado ali do último encontro que ele teve com a Mani, boatos sobre a vida amorosa dele, lá no São João da Tai, né? Isso tudo hoje. Ele deu essa entrevista hoje. Então vamos lá ver essa entrevista aí do Davi. Desde que ficou solteiro, Davi Brito já viu seu nome sendo envolvido com uma influenciadora digital, Bárbara Contreiras, foi visto em um jantar com uma morena misteriosa e no São João da Tai, viu seu nome ser envolvido em um suposto affair com o também ex-BBB Jaqueline Grohowski. O campeão do BBB 24 reforça que está solteiro e procura levar uma boa todas as especulações. As pessoas criam histórias. No caso da Jaqueline, ela venceu um reality show, a Fazenda 15, e eu venci outro. Estamos conversando sobre nossas experiências e interpretaram de forma errada. Somos amigos e eu levo esses boatos numa boa, tenho a cabeça no lugar, diz o Davi. Enquanto isso, o baiano também vê causar burburinho qualquer possível reencontro com Mani Rego, a ex-namorada ou mulher, né, como ele coloca aí entre parênteses. Ex-namorada, né, sempre foi namorada dele, nunca foi mulher. Ainda no evento promovido por Tainara Ogê, no Maranhão, os dois se cumprimentaram, mas não posaram junto para os fotógrafos. Do período, Davi minimiza qualquer história. Foi tranquilo, a amizade continua, eu torço muito pela vitória dela, quero que Mani concretize todos os projetos que estão surgindo. E vida que segue. Não aconteceu nada demais por lá. Diz o ex-motorista que viu o relacionamento com Mani acabar quando saiu do programa, tá? Aquela entrevista lá da Ana Maria Braga, né, que ele cita aí como responsável por colocar o fim na relação. Na verdade, o fim da relação não foi aquela entrevista da Ana Maria Braga, né? Aí ele diz, a parte que me incomoda, né, nessa entrevista do Davi, eu vou ser sincero com vocês, me incomoda quando ele tenta jogar panos quentes aí na relação com a Mani. Vocês sabem que essa relação com a Mani não terminou de forma amigável, não terminou desse jeito. Porque se tivesse terminado desse jeito, ele não teria se negado a posar do lado dela, ele não teria se negado a falar com ela, nem ficaria irritado, né, como disseram, como ele ficou. Teria reagido de uma forma normal. Ah, vem cá, Mani, vamos conversar? Ah, vem cá, Mani, vamos falar? Vem cá, Mani, ó. Eu sei que a gente não tem mais nada, a gente não é mais namorado, mas vamos falar? Vamos resolver essa situação? Vamos aparecer aqui para as pessoas pararem de especular sobre a gente e tal? E, obviamente, Mani também tem muito ressentimento sobre o Davi, né? Veja as declarações que ela deu essa semana sobre o Davi. Ela disse que não é grata ao Davi sobre o fato dela hoje ser uma influenciadora. Ela é grata ao Davi, mas ela não assume isso, tá? E aí ele diz assim, né? Que o afeto continua à distância. E que é saudável e que ele continua ali, né? Mantendo uma relação saudável. E aí ele diz que as pessoas continuam almejando esse reencontro, mas acabou e é cada um para o seu canto. Não, Davi, ninguém almeja o seu reencontro. Você pode ter certeza, Davi, olha, eu vou ser sincero com você. E eu te acompanho desde o começo do BBB. Eu realmente não quero nem saber de você se reencontrar com Mani, tá? Sinceridade, não quero nem saber de seu reencontro com Mani. Mas sabe o que seria interessante? Você ter estado com Mani ali no São João, ter tirado uma foto com ela. Sabe por que teria sido interessante? Acabaria logo com os boatos aí de que estão falando aí e tal. Acabaria logo com isso. Resolveria logo o seu problema. Ninguém mais estaria especulando sobre isso. Ninguém mais estaria falando absolutamente nada sobre você. Mas enfim,
Você também não quis, eu não tiro a sua razão, né? Porque afinal, Mani fez o que fez em cima de você e talvez se eu estivesse no seu lugar, eu também teria feito a mesma coisa, né? Alguém que falou o que falou sobre mim, alguém que fez o que fez sobre mim, me colocou ali na cova dos leões, me colocou ali para a internet inteira cair em cima de mim, obviamente que eu agiria também de uma maneira semelhante, me colocando no seu lugar. Então também não tiro a sua razão. Mas eu seria um pouquinho mais racional e diria, não, tá bom, quer tirar logo essa foto? Vamos tirar logo essa droga dessa foto, vamos resolver logo isso aqui e pronto. Não quero mais ouvir falar de Mani, não quero mais saber de especulação com o meu nome junto com o de Mani, que ela siga a vida dela e eu siga a minha. Eu faria isso, sinceramente. Eu faria isso, resolveria dessa forma, tá? Iria por este caminho. Aí ele deu essa declaração aí, e isso aí é o que me incomoda com relação ao Davi e Mani. Ele meio que sempre joga panos quentes em cima. Não, eu acho que o Davi não precisa ficar colocando panos quentes na relação dele com o Mani. Não precisa tentar inventar uma coisa. Quando a gente vê de fora, como a gente está acompanhando, a gente sabe que os dois não terminaram bem. A gente sabe muito bem que os dois, se odeiam. Pode até não se odiar, aquele nível hard, mas que eles não gostam um do outro hoje. Não gostam, é claro, ficou muito claro naquela entrevista lá que a Mani deu para aquela rádio lá em Salvador, ficou muito claro ali da forma como ela saía pela tangente toda vez que o cara lá perguntava sobre o Davi e tal. Tá na cara. A única coisa é que ela não assume, ela não admite, então fica chato às vezes a gente ter que jogar essas verdades aí na cara, mas enfim, né? Às vezes a gente precisa ser o chato do rolê, às vezes a gente precisa ser o cara chato aí que precisa trazer as coisas. Mas enfim, né? Eu falei do Davi, Mani, São João da Thay, por causa daquela fofoca também lá do Lucas e do Laélio. Vocês sabem, né, que aquela fofoca do Lucas e do Laélio, que explodiu no meio do São João da Thay, tem tudo a ver com o Davi, né? Porque todo mundo ali queria saber se a Jaqueline de fato estava ficando com o Davi. E aí o Laélio disse que sim, que ele viu que a Jaque estava ficando com o Davi, que a Jaque pegou o Davi, que ele viu o Davi saindo lá do quarto da Jaque e tal. E aí a Jaqueline disse que o Laélio estava desesperado para aparecer, porque o Laélio estava querendo entrar na fazenda, não sei o que e tal. E aí explodiu lá aquele vídeo do Lucas, do Laélio, aquela intimidade toda dos dois. E aí o Lucas teve toda aquela crise de ansiedade que ele teve, né? Eu já te contei isso nesses vídeos que estão aí no card. Passados alguns dias, eu também falo pra vocês, o Lucas erra por ele não assumir essas coisas, por ele não assumir que ele teve uma relação com o Laélio, por ele não assumir ali que ele viveu essa história com o Laélio e tal, e por ele dizer que ele assumiu a sexualidade dele por pressão, por chantagem e tal. Então, às vezes, eu acho que ele erra muito nesse ponto. Mas, enfim, isso aí é problema do Lucas. Eu acho que o Lucas é que precisa chegar ao entendimento dele no tempo dele. Quando ele se achar confortável para falar sobre isso, ele fala. Eu só acho que se ele abraçar isso, ao invés dele recusar, ao invés dele colocar isso para distante dele e negar de si mesmo, ele só vai dificultar muito mais esse trabalho. Mas, enfim, o ponto não é esse. O ponto é que, de fato, essa história ali existiu. Mas lembra lá que na Fazenda essa história toda era muito mais complicada e a Cariúcha sabia de muito mais? Pois é, lá no TikTok parece que essa história já tá muito mais, olha lá como as coisas estão rodando. A Fábia Oliveira, então, trouxe essa história aqui pra gente. Então a gente vai comentar aí essa matéria aí da Fábia. Amigo dá detalhes da briga de Lucas com Laélio após vídeo viralizar. O rapaz contou com mais informações a respeito do desentendimento entre os dois ocorrido em março do ano passado, né? Tá aqui o Laélio, tá aqui o Lucas. O ex-relacionamento entre Lucas e Laélio Mesquita ainda segue dando o que falar. No TikTok, o vídeo de um amigo do stylist falando sobre uma briga com direito a soco na cara viralizou. Na gravação, o rapaz conta que um amigo de Lucas Souza deu um murro no Laélio, amando do ex-marido de Jojo Todinho.
A situação teria acontecido em março de 2023, durante a gravação do DVD de Mari Fernandes em São Paulo. O amigo de Lucas deu um murro na boca do Laélio em março. O Laélio estava com a boca toda sangrando porque o Lucas não podia brigar e mandou o amigo bater no Laélio, disse Thiago Mateus no vídeo. Eu fui pro hotel e quando cheguei lá, o Lucas estava fazendo um escândalo na frente do hotel. O Laélio estava ligando para Cariúcha para ela tirar o Lucas de lá, porque ele não queria meter o Lucas na confusão. Laélio me ligou, pediu para que eu não filmasse a confusão e eu fiquei no carro calado, quietinho, sem entender o porquê até então. Eu não sabia que o Laélio tinha um envolvimento com o Lucas, completou ele. Então aqui eu vou mostrar o vídeo para vocês, tá? Tá aqui o vídeo de Dona Fábia, lá na coluna dela, o vídeo que viralizou no TikTok. Tá aí para vocês verem. Vou colocar até em tela cheia para vocês entenderem melhor isso aí, né? Para vocês verem isso de uma forma assim, bem melhor, vocês vão perceber. Olha só, vamos lá, rapidinho. Vamos entender isso aí bem melhor, vamos entender aí essa história do Laélio, essa história toda bem melhor. Olha só. E o amigo do Lucas foi e deu um murro na boca do Laélio, em março. Eu saí da gravação do DVD, fui atrás do Laélio, porque o Laélio estava com o nariz todo sangrando, eu tenho até a foto, porque o amigo do Lucas não podia brigar e mandou o amigo dele bater no Laélio. E, como é que se diz? Eu fui atrás do hotel, quando eu cheguei lá na frente de carro, o Lucas estava fazendo um escândalo na frente do hotel. Laélio estava ligando pra Cariúcha, pra pedir pra Cariúcha tirar o Lucas, porque o Laélio não queria meter o Lucas em confusão, entendeu? Porque o Lucas estava na frente do hotel, era até um hotel no Triângulo Máximo, o Lucas fazendo maior barraca, maior confusão. E o Laélio ligando pra Cariúcha, tentando ligar pra alguém da família do Lucas pra tirar o Lucas dali, porque o Laélio não queria fazer confusão. Laélio pegou nessa hora, me ligou e falou assim, amigo, não filme essa confusão que tá tendo aí na frente. E eu fiquei dentro do carro, calado, quietinho, não filmei nada, não falei nada. Sem saber o porquê da confusão, que na hora eu não sabia ainda que Laélio tinha um envolvimento com o senhor Lucas. Quando o senhor Lucas foi embora, depois eu fui encontrar o Laélio no pátio do hotel. O Laélio estava com coisa cheia de sangue. E aí, logo em seguida, o Laélio se livrou desse Lucas, né? Porque o cara, tipo assim, era praticamente um relacionamento tóxico, né? Então tá aí, né? Esse é o vídeo que tá viralizando no TikTok. Esse é o vídeo aí que tá rolando ali deles falando sobre o Lucas, o Laélio e a briga. A Cariúcha chegou a comentar isso durante a Fazenda. A Cariúcha chegou a falar sobre esse momento ali. A Cariúcha, inclusive, ela não falou exatamente do mesmo jeito, tá? Que o rapaz falou nesse vídeo. A Cariúcha falou que isso chegou de fato a acontecer. A Cariúcha disse que, assim, ela sabia de muito mais coisas sobre o Lucas. A Cariúcha deu a entender que ela poderia falar de muito mais coisas sobre o Lucas, mas, ao mesmo tempo, ela não falou nada. Mas, assim, a Cariúcha sabia, assim, do relacionamento do Lucas com o Laélio. Por isso que o Laélio ligou para a Cariúcha. Lembrando, tá, que neste momento aí, tá, anterior à Fazenda, Lucas e Cariúcha compartilhavam do mesmo assessor. Lucas e Cariúcha ali compartilhavam de mesmas pessoas cuidando da carreira deles. E Lucas havia acabado ali de se separar de Jojo. Então por isso que ele estava ali do lado da Cariúcha, né? Essa coisa aí, acabei de separar de Jojo, vou agora ali pra Cariúcha, porque a Cariúcha odeia Jojo. Você sabe, essas coisas ali, né? Pra vocês verem que essa história do Lucas é muito mais complicada aí, muito mais difícil da gente ficar falando e tal. Por isso que eu falo, seria muito mais fácil o Lucas assumir essas coisas, o Lucas assumir, não tô falando assim, porque é uma especulação que nem a gente sabe dessa história toda. O cara pode ter falado ou exagerado algumas coisas e tal, não dá pra gente assumir isso 100% como verdade. Mas se o Lucas vier e assumir de fato que ele teve um relacionamento com o Laélio, que o relacionamento dos dois foi assim, como o dele com a Cariúcha, com a Jojo, que a gente sabe que foi um relacionamento meio tóxico mesmo, se ele vier e assumir isso, eu acho que pelo menos, a gente entenderia um pouquinho o lado dele, né? Eu acho que a gente entenderia, pelo menos,
algumas das atitudes do Lucas, e aí pelo menos ele conseguiria melhorar. Porque o grande passo para você mudar a sua vida, para você mudar as coisas da sua vida, é você admitir que você tem um problema. Mas quando você foge deles, aí você realmente nunca vai mudar a sua vida. Você realmente só vai fugir dos problemas. E aí fugir dos problemas, gente, não é legal. Ao contrário, quando você foge dos seus problemas é que vêm até você. E quando os seus problemas vêm até você, eles vêm como uma avalanche. E aí, ó, as coisas só pioram pra cima de você. Por isso que é ruim pro Lucas ficar assim, negando essas histórias, negando aí o óbvio. Eu acho que seria melhor ele assumir a sexualidade dele e resolveria logo esse problema pra ele, viu? Resolveria mesmo. Ele não ficaria, ninguém ficaria ali mais especulando sobre a vida dele. Só pra gente encerrar o nosso programa de hoje, vamos falar ali da Raquel Sherazade. Eu sei que muita gente também gosta da Raquel por causa da Fazenda 15, né? A Raquel era uma das preferidas ali e tal. E a Record também parece que curtiu muito a Raquel Sherazade, né? Tanto que deu a ela a oportunidade de apresentar a Grande Conquista 2. Apesar da Grande Conquista 2 não ser nenhum grande sucesso no Ibope, não é, a gente sabe que não é, Raquel ganhará uma grande oportunidade na Record a partir de julho. Mais especificamente, dia 7 de julho, né? Disse aí o Daniel Castro no Notícias da TV. Raquel Sherazade apresentará um programa na Record para afundar o SBT sem Eliana. A jornalista Raquel Sherazade caiu nas graças da direção da Record. A partir de julho, ela irá comandar um novo programa dominical que terá a responsabilidade de alavancar a audiência da emissora. A ideia é ganhar público com a saída de Eliana do SBT no fim do mês. A produção do novo programa começou nesta quinta, dia 13 de junho. A Record tem pressa. É possível que o dominical, cujo novo nome ainda não está 100% definido, estreie antes mesmo da final da Grande Conquista, reality show que a Raquel apresenta desde abril. O programa termina no dia 18 de julho. A direção da Record quer colocar o novo dominical no ar no próximo dia 7 de julho. E, se possível, até antes. A atração será uma mistura de jornalismo com entretenimento, com reportagens e quadros exclusivos. Será ao vivo, com videotapes, em estúdio e convidados, mas sem plateia. A produção estará subordinada à vice-presidência de jornalismo e a direção caberá a Rafael Perantunes. O dominical deverá entrar entre 11 horas e meio-dia, substituindo os desenhos do Record Kids, terá por volta de 2 horas de duração. A Record espera que ele alavanque a audiência para os programas que vêm em seguida, entregando em alta para o Acerte ou Caia, de Tom Cavalcante, que por sua vez impulsionaria o Hora do Faro. O problema é que o novo game show, com gravação na Argentina, só estreia em agosto. Até lá, deverá haver um filme entre a Sherazade e o Faro, atual calcanhar de Aquiles da emissora. Então, o grande problema aí continua sendo o Rodrigo Faro, tá? E pelo que parece, a Record não está mais disposta a manter o Rodrigo Faro por muito tempo por lá, viu? Pelo que parece, a Record vai propor ao Rodrigo Faro, ao final agora desse ano, que o programa dele, Hora do Faro, vire um programa por temporada, já que a audiência dele só sobe ali com a final da Fazenda mesmo. E aí, ele passe a apresentar só formatos ali, como Canta Comigo, que é quando ele tem audiência mesmo, e só. E eles passem a concentrar mesmo a produção da emissora em formatos e não mais em programas assim, aleatórios, como eles têm feito com o Rodrigo Faro. Vamos ver se Raquel Sherazade vai dar certo, né? Pelo menos se a gente for tirar pela Grande Conquista, chance ela tem. Vamos ver se ela consegue segurar o Ibope. Aí é outra história, né? Isso aí a gente vai ter que descobrir com ela no ar. E sobre a Grande Conquista, vou te contar. Guipa e Felipe ontem tiveram ali a ideia de colocar rivais ali para comandar as tarefas da casa. E parece que o negócio já tá dando trabalho, viu? Mas eu te conto isso no próximo vídeo. Olha, o negócio ali
vai dar o que falar. Eu quero saber aonde é que os dois vão chegar nesse consenso aí, viu? Tô doido pra saber aonde é que eles vão. Beijo pra vocês, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.